Caríssimos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos preserve em sua paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência, a paz. Que sois a fonte de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Deus, Pai augusto e bom dos universos, aceitai minha prece nestes versos, a minha adoração. A pobre lira se estremece e humilha, quando a minha alma, ó Pai, a vossa filha, entoa esta canção. Desde a ameba perdida pelos mares, desde o inseto que plana pelos ares, velais por mim, Senhor, e pelo mundo em fora, vos buscando, hei de ir chorando e rindo e me arrastando em pós no vosso amor. Um cântico de adoração ao Pai Criador, o Senhor dos universos, cuja ternura não se cansa de derramar sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Podemos observar em a natureza o carinho desse Pai amoroso para conosco, os seus filhos, como se esmerou no sentido de nos dar o lar, um lar que é amoroso e amigo, apesar de ser de provas e de expiação. E na grandeza imensa da sua ternura para conosco, não teve dúvidas em nos enviar o seu Filho por excelência, para que convivesse conosco e experimentasse cada dia, cada hora, as múltiplas aflições que ocorrem ao coração dos habitantes da terra. Nasceu numa manjedoura humilde, ao lado de animais. Filho de um carpinteiro, pobre, residindo em casa humilde, ele que trazia engastada em si mesmo a coroa de Salvador. Conviveu com os pobres, caminhava descalço, alimentava-se precariamente durante a sua infância, quando já demonstrava desde então a sapiência que possuía, a sabedoria extraordinária que permitiu dialogar com os doutores da lei, os luminares da cultura e do conhecimento, sem que em nenhum instante demonstrasse fraqueza ou falta de visão, conhecimento. Cresceu, sempre brilhante, em bondade, em carinho, em ternura, amado por todos aqueles que o rodeavam. Até que um acontecimento não tão inusitado se deu. Na distante Judéia, ele habitava a Galileia, quando João Batista é levado ao sacrifício e é decapitado. É nesse momento que aqueles que o rodeavam viram sair dos seus olhos plácidos e calmos 2 gotas
2 gotas tranquilas, porém doídas, de lágrimas. E então ele sabia que era o momento de iniciar a sua trajetória, que começou nas bodas de Caná e terminou no Monte das Caveiras, no Gólgota, preso a uma cruz. E de lá, a sua palavra que soubera tão bem distribuir para as criaturas tranquilidade, sabedoria, amor, ainda teve a força necessária para exarar as palavras: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Assim é Jesus, aquele que foi enviado pela bondade de Deus para nos dar as diretrizes necessárias para a nossa jornada de conhecimento e reconhecimento das falhas cometidas e a oportunidade de iniciar uma nova trajetória enquadrada em termos de amor, bondade, confiança. As tardes parecem todas iguais. O crepúsculo vem se aproximando da terra paulatinamente. A luz do dia parece tremeluzir distante no horizonte, enquanto as primeiras estrelas começam a luciluzir no outro extremo do firmamento. E é nessa hora que um vento brando começa a soprar, desfolhando as rosas de Sharon e elevando no ar um doce aroma de flor. A terra, começando a umedecer-se com as primeiras gotas de orvalho, também lançam o perfume bom de terra molhada. E nessa hora, quando a escuridão da noite toma conta de tudo, ela se ergue. Estava assentada no batente inferior da porta e se levanta e vai ao interior da casa e retorna em seguida, trazendo nas mãos o lume que coloca no batente superior da porta. E parte então para as abluções noturnas, a alimentação parca, a leitura das escrituras e depois o descanso. O dia seguinte se ergue risonho, um convite ao trabalho duro, alimentar os animais, dar-lhes água, levar as ovelhas a um pastoreio rápido, cuidar das plantas, preparar o lar, como sempre fazia, alimentação. O dia todo decorre em atividades constantes, apesar da casa humilde e pobre. E quando então a tarde começa a cair, ei-la de novo sentada no batente da porta, os olhos perdidos no caminho, na curva do monte, lá longe, quando se ergue inopinadamente, quando a poeira dourada é levantada por algum passante, na expectativa que estava de que o seu amor voltasse, como havia prometido. Todavia, o caminhante passa e ela volta a sentar-se. Deixa que a mente se perca nas páginas amarelecidas do passado, enquanto a lembrança vai folheando o livro da vida, ela revê as passagens que mais marcaram o seu coração, em toda a sua existência tão curta e tão pródiga também em acontecimentos. E é dessa forma que as horas vão passando e a brisa vem recordar, através do perfume que levanta o aroma bom das rosas de Sharon, que a noite se aproxima da terra, que é hora do descanso.
É hora do encontro com Deus, através da leitura das letras divinas deixadas pelos profetas. Recolhe-se ao interior da casa e traz de volta o lume. Pode ser que o amor retorne no silêncio da noite e é necessário que encontre o caminho iluminado para que perceba que na casa o coração aguarda, o coração espera. Coloca o lume e busca o interior para o merecido descanso. Mais um dia se ergue, mais um crepúsculo que tomba, e outro, mais outro, mais outro, e a expectativa parece não ter fim. Há quanto tempo aguarda? Quantos dias correram na ampulheta do tempo e ela na expectativa do retorno do seu amor? Não sabia, mas ali, observando a brisa que passa balançando levemente as plantas perfumadas do seu jardim, ela parece ver nas páginas amarelecidas das lembranças aquela criança loura de cabelos cacheados, correndo pelos caminhos atrás dos insetos ou tocando levemente as pétalas das flores perfumadas, ou permitindo que a brisa viesse brincar nos seus cachos dourados. 2 olhos azuis que a fitavam com ternura e uma voz de criança que fazia com que o seu coração acelerasse como num compasso de 2x4. Eram as lembranças, as encantadoras lembranças desses acontecimentos fortuitos da vida que enlevam a alma, colocam um sorriso nos lábios e doçura no olhar. Parecia vê-lo correr pelos caminhos enquanto pastoreava o pequeno rebanho, ou subir no pico dos montes para mais de perto apreciar a beleza da natureza. Parecia vê-lo ainda brincando nas águas tépidas, cantantes e azuis do Tiberíades, na expectativa do retorno dos pescadores, para olhar os peixinhos que ainda saltitavam nas redes e sentir no coração piedade pelas vidas que iam se esvaindo. Tudo eram lembranças, lembranças encantadoras, lembranças tristes, lembranças que a faziam sorrir, saudade que fazia com que chorasse. Percebeu então que a noite já tombara sobre a terra, as estrelas convidavam às orações, e a rainha da noite, Selene, saindo em seu carro de prata, lançava sobre a terra uma coroa de flores prateadas. Adiantou-se para o interior da casa e voltou com o lume na mão. E foi naquele momento que ouviu uma voz rouquenha saindo do silêncio da noite. Senhora, senhora, tenho fome. E o vento da noite faz tiritar o meu corpo semidespido. Dá-me, senhora, um pedaço de pão e um agasalho para que eu possa reencetar o meu caminho. Ela então, olhando para a escuridão da noite, sem divisar o dono daquela voz, responde com carinho: meu filho, a porta está aberta e em nossa mesa sempre há um prato a mais para os caminhantes solitários e famintos. Entre, meu filho, a casa é nossa. Senhora, porventura estás zombando de mim, senhora? Como ousas convidar-me a adentrar a sua casa? Então não percebe que... Ah, senhora, levante o lume,
Levante o lume para que a luz caia sobre mim e então ouse convidar-me. Ela ergueu o lume e a luz incendiu sobre a criatura que ali estava. O rosto deformado e marcado, as orelhas entumecidas e deformadas, o nariz metade houvera desaparecido, carcomido pelas grandes feridas, os braços escondidos em trapos imundos e os dedos das mãos permaneciam apenas aos pedaços, pequenos tocos, os pés envoltos em trapos imundos, que ao tocar da brisa traziam um odor desagradável. Olhou aquela criatura, o corpo curvado e as grandes chagas expostas. Meu filho, a porta está aberta. Há sempre um lugar em nossa mesa, um prato a mais, na expectativa do viajor faminto. Entre, meu filho, a casa é nossa. Senhora, porventura é cega? Então não vês que eu sou um imundo, um leproso, que sou uma criatura execrada pela lei e pelas criaturas. Não percebe, senhora, que se porventura adentrar a sua casa, terás que fugir como eu. A casa se tornará imunda e a senhora também. Ah, meu filho, a casa é nossa. Entre, meu filho. Há um prato de sopa quente para matar-te a fome. Ah, senhora, bem vejo que és sincera ao falar, mas eu não teria coragem, não teria ousadia de adentrar a sua casa. Dá-me um pedaço de pão, um agasalho, ir-me-ei embora, levando no coração a certeza que em toda a terra de Israel existe um coração afável e bom, que não desdenha a minha companhia. Por favor, senhora. Ela entrou em sua casa, retornando em seguida com um farnel que ofereceu ao leproso e uma manta para que se abrigasse do frio da noite. O homem recebeu tudo aquilo, ia voltar-lhe as costas para ir embora, quando um pensamento passou pela sua mente e ele se voltou. Senhora, um dia também eu tive um lar. Um dia também eu pensei que seria feliz para toda a vida. Era pobre, senhora. Vivia em pequenina aldeia, cercada pela parentela e por amigos. E a minha casa pobre era referta de felicidade, com a esposa que eu amava e os 2 filhos com que Deus me aquinhoara. Acreditava, senhora, que houvera sido abençoado por Deus e nunca mais, nunca perderia o dom que me havia dado. Até uma manhã, quando me ergui, senhora, e me preparei para as abluções matinais, abrindo a túnica, divisei no meu peito a rosa violácea que ali medrara sem que eu percebesse. Ali estava ela, chamando-me a atenção. Estremeci, senhora,
Todo o meu corpo se revoltou contra aquela mancha que ali estava, zombando da minha felicidade. Então ergui o dedo e toquei de leve com a unha aquela marca que ali estava. Nenhuma reação. Apertei um tanto mais, nenhuma sensação. Tomei de um estilete e acicatei a pele. Uma gota rubra surgiu então, mas nenhuma dor, nenhuma sensação. Compreendi, Senhora. Risquei com força aquele pedaço de carne morta que ali estava. Nenhuma reação de dor. Eu compreendi naquele instante, Senhora, que estava marcado para sempre. E então ouvi uma expressão angustiosa atrás de mim. Voltei-me e lá estava a esposa. Os olhos muito abertos, a boca trêmula, os braços levantados, como se protegendo. E eu então supliquei: por favor, não diga nada, não fale nada. Eu nunca mais vou me aproximar de ti, nunca mais vou tocar-te, mas por favor, não diga nada a ninguém, não diga. Ela estava em estado de estupor, a boca se movimentava, mas a voz não saía. E eu suplicava: por favor, e naquele momento, meu filho entrou a correr no quarto. Num gesto instintivo, esse que eu fazia todos os dias, estendi os braços para ele. Ela então, saindo do estupor, segurou o menino, travou pelas mãos, voltou-me as costas e saiu a gritar: imundo, imundo! A palavra secular que marcava para sempre as criaturas, parecia ser levada pelo vento, e de imediato muitas outras vozes se ergueram para gritar: imundo, imundo! E então, Senhora, comecei a sentir os primeiros acicates das pedradas e pauladas que eram lançadas contra mim. Ninguém tinha coragem de acercar-se, mas todos eram pródigos em lançar-me pedras, pedrouços, pedaços de pau, qualquer coisa que pudesse atingir-me e fazer-me fugir dali. Aquelas criaturas que eram familiares, aquelas criaturas que eram amigas, as criaturas que eram comensais da minha mesa, de repente se tornaram odiosas, acicatando-me, provocando-me, fazendo-me fugir. Fugi, Senhora, nem sei por que fugi. Parecia que estava defendendo a vida, mas não era isso que me passava pela cabeça. Pelo contrário, eu desejava a morte, eu suplicava pela morte, mas fugia defendendo o corpo contra os acicates que me eram lançados. Desejava ficar para ser morto ali mesmo, e ao mesmo tempo alguma coisa fazia com que defendesse a vida. Fugi, corri, andei, caminhei, dias, noites, quanto tempo? Não sei dizer, Senhora, não sei dizer quanto tempo perambulei pelos caminhos do mundo até parar aqui. E nessa caminhada, nessa jornada, fui deixando os pedaços do meu corpo que se quedavam apodrecidos e rotos, pedaços que se iam sem toda a vida,
Todavia, roubar-me a vida. Eu continuava a respirar, numa teimosia que eu não sei explicar. Eu continuava a respirar, a me alimentar, a tomar água, a respirar. Continuava a manter esta vida miserável, Senhora, que aqui está comigo. Hoje, porém, neste momento, sinto uma leveza dentro de mim, ao saber que alguém não desdenha a minha companhia. Fique em paz, Senhora, fique em paz. O mendigo voltou-lhe as costas e pôs-se a caminhar quando ela se recordou. Meu filho, um momento, espere. Eu gostaria de perguntar se já ouviu falar de Jesus? Sim, Senhora, já ouvi muitas vezes. Já o procurou? Já foi ao encontro dele? Não, Senhora, não o procurei, não fui ao encontro dele, porque eu ouvi dizer que é um taumaturgo, ouvi dizer que ele cura as pessoas, que já limpou imundos, que já deu visão a cegos e fez falar um tartamudo. Eu não acredito, Senhora. São histórias que as pessoas contam, são histórias que fazem com que tenhamos esperanças que se esboroam com a realidade mentirosa. Não, Senhora, não busquei a Jesus, chamado também o Nazareno, e nem desejo buscá-lo. Eu não quero ter esperança. Mas, meu filho, eu tenho estado aqui na expectativa de alguma coisa que me é muito importante. E tenho ouvido tantas histórias, não apenas histórias, a realidade de criaturas que, tocada pelas mãos dele, que tocadas pelo olhar dele, recuperaram-se de suas mazelas. Vá, meu filho, eu soube que ele, Jesus, está próximo aqui, na pequena aldeia de Cafarnaum. Vá até lá, meu filho. Não, Senhora, perdoa-me, mas, como disse, não quero ter esperanças. Caminhar me é tão doloroso, tão difícil. Para chegar com o coração pleno de expectativa e perceber que tudo não passou de mais uma ilusão. Não, Senhora. Meu filho, por favor, eu peço, vá ao encontro de Jesus, aqui próximo, em Cafarnaum. E quando chegar perto dele, olhe nos seus olhos e diga-lhe que... Não diga nada. Não diga nada. Apenas olhe para ele e espere. E depois, volte para contar-me da entrevista com Jesus. Está bem, Senhora. Pela sua amizade, pela sua ternura, eu farei, mesmo que não tenha esperança. E ele se foi. Vai em paz. Vá com Deus. Ela adentrou o seu lar, abriu as tábuas da lei, leu a passagem do profeta, tornou a guardar e partiu para o descanso. No dia seguinte, as tarefas comuns, e mais tarde, quando o crepúsculo tomava conta da terra, ei-la novamente, assentada no batente da porta na expectativa, o olhar saudoso, acompanhando a estrada que se perdia na curva do monte, deixando-se tomar pela euforia,
quando a poeira dourada se erguia na passagem de uma caravana ou de alguns itinerantes, para em seguida voltar às suas meditações, aos pensamentos que brincavam em sua mente, como se fossem carneirinhos trêfegos que saltitavam nas memórias encantadoras que trazia consigo. E então sorria. Sorria para si mesmo ou sorria para o dia que ia se perdendo lentamente no alto do monte. E quando a noite abraçava a terra e as estrelas brincavam no firmamento e a rainha da noite se erguia pomposamente no seu carro de prata, ela buscava novamente o repouso na intimidade do lar, para retornar no dia seguinte e no outro, permanecendo na expectativa. E numa noite, quando se erguia para buscar o lume, tanto tempo houvera passado, o mendigo nunca mais retornara e ela não tinha mais esperança de que o fizesse. Quando ia buscar o lume, ela ouve a voz, diferente, não a voz cavernosa, não aquela voz dorida que partira da escuridão da noite, mas uma voz cantante, como se uma poesia ou uma toute negra soltasse o seu trilado na garganta daquela criatura. A paz seja contigo, Senhora. Meu filho, voltaste? Sim, Senhora, voltei. E então conte. Viu Jesus? Sim, Senhora, vi Jesus. Aproximou-se dele. Sim, Senhora, é a vantagem que temos de ser imundos. As pessoas têm medo de tocar-nos até a sombra e então abre o caminho. Havia uma multidão próximo do Tiberíades. Tantas criaturas lá se encontravam assentadas em pé na expectativa da chegada do barco de Simão. Eu então me aproximei e as pessoas, ao divisarem a minha figura, ao sentirem o odor da minha proximidade, erguiam-se esbaforida e iam abrindo caminho para que eu pudesse passar. Passei, Senhora. Aproximei-me do barco de Simão. Já estava exausto. Tombei ali na proximidade das águas azuis. Ergui a cabeça e percebi 2 olhos azuis que me fitavam com imensa ternura. Não disse nada. A minha voz morreu na garganta e ele não movimentava os lábios, mas eram como se os seus olhos falassem. Os cabelos, cor de ouro velho, caindo-lhe à altura dos ombros, repartidos no meio, em leves cachos que o vento balouçava. A barba, mais escura que os cabelos, cor de cobre, cobriam-lhe a face pálida, as sobrancelhas retas, o nariz perfeito, a boca semi-escondida pelos bigodes e pela barba. Fitava-me, Senhora. A túnica alva lhe cobria o corpo e a marca rubra do manto que lhe caía à altura dos pés. Parecia que a sua voz falava na intimidade do meu coração. E naquele momento, Senhora, eu fui arrebatado às alturas. Eu naveguei, Senhora, entre os sóis, na imensidão cerúlea. Passei pelas nuvens, fitei estrelas, imensos sóis. Flutuei, Senhora,
nas alturas incomensuráveis do universo. Depois fui arrebatado, Senhora, e penetrei a intimidade das águas dos grandes mares. E lá nas profundezas eu vi a vida, Senhora, a vida cantando a glória de Deus naquela imensidão. Eu senti que tudo pulsava em torno de mim, tudo era vida na imensidão que ali se encontrava. E então fui novamente arrebatado e mergulhei nas profundezas da terra. E percebi também ali a vida abundante que medrava pela vontade de Deus. Vida, Senhora, em toda parte, na imensidão dos céus, na intimidade das águas, na escuridão da terra, em tudo a vida abundante cantando as glórias de Deus ali se encontravam. Ah, Senhora, quando retornei do meu passeio, quando retornei da grande viagem, estava curado, Senhora, perfeitamente curado. E sorri para mim mesmo. Me ergui e voltei, Senhora. Voltei para contar a minha odisseia ao seu coração gentil. Ah, meu filho, espere, vou buscar o lume. Eu desejo ver-te curado. Adentrou a casa e retornou com o candeeiro. Ergueu o candeeiro e a luz tombou sobre a criatura. Meu Deus, meu Deus! Viu Jesus? Sim, Senhora. E Ele não te curou. Curou, Senhora, eu estou curado. O teu rosto deformado, o teu corpo chagado, os teus braços torturados pelas chagas, os teus pés. Oh, meu Deus, a lepra. É verdade, Senhora. Perdoa-me, perdoa-me. Eu me esqueci que os teus olhos podem ver apenas o meu exterior. Os teus olhos podem ver apenas o meu corpo, não podem ver a minha alma. Eu estou curado, Senhora, porque o ódio que existia em mim desapareceu. A revolta não canta mais, a desesperança em meu coração. Eu estou curado, Senhora, porque a lepra que me carcomia a intimidade do ser desapareceu totalmente quando me ergui de todas as viagens fantásticas que realizei. Olhei aquelas mulheres que ali estavam, esquálidas, de peitos murchos, onde crianças sugavam a vida, porque o leite já havia desaparecido. Amei aquelas mulheres, olhei aquelas crianças famintas que ali se encontravam, semidesnudas, e eu as amei. Olhei aqueles homens, trabalhadores braçais, faces crestadas pelo vento frio ou pelo calor do sol, e eu os amei também. Ah, Senhora, toda a revolta que havia em mim desapareceu. Tudo aquilo que me instigava a odiar as criaturas desapareceu, Senhora. Eu sou capaz de amar, porque Ele assim o fez ao meu coração. O seu olhar falava de ternura, o seu olhar falava de compreensão, o seu olhar falava de benevolência, Senhora. O seu olhar falava de todas as virtudes que existem na terra. E eles conseguiram rasgar o meu peito e fazer com que penetrassem em meu coração. Eu estou feliz, Senhora. A lepra está me destruindo o corpo, mas o amor que Ele colocou aqui está construindo um novo homem. Eu estou curado, Senhora, da lepra, da revolta e do ódio.
Ah, meu filho, então vá e conte às outras pessoas o que aconteceu. Ela ergueu mais o candeeiro e a luz caiu sobre o seu rosto. E então o homem, olhando-a, assombrou-se. Senhora, esse semblante, esses cabelos, esses olhos, Senhora, como se parecem com o semblante, os cabelos, os olhos de Jesus. Porventura, Senhor, vá, meu filho, vá em paz. Deus o acompanhe. Vá em paz. Adeus, Senhora. Adeus, meu filho. E Maria retornou à intimidade do seu lar. Sentou-se à mesa, descansou a mão sobre os rolos da lei e pôs-se a recordar daquela noite fria, quando ele a abraçara pela última vez, e ela suplicou: meu filho, deixa-me acompanhar-te. Agora não, mãe, agora não. Mais tarde, no dia da minha glória, tu estarás comigo. No dia da minha glória, tu estarás comigo. E ela meditou. Quando seria esse dia? Quando retornaria a abraçar o seu filho? Quando iria guardá-lo de novo, próximo ao coração? E quando, alguns dias depois, João adentrou a sua casa, convidando: mãe, vamos ao encontro dele. Ela sorriu. É o dia da sua glória. Não, mãe, é o dia da sua morte. Foi preso, mãe, chicoteado, preterido por um salteador de estradas chamado Barrabás. E agora será crucificado. Meu Deus, o que fez ele para merecer esse castigo? Amou, mãe, curou, levantou, ajudou, ensinou. Meu Deus, nenhum verbo negativo. Não, mãe. E porque muito amou, será sacrificado. Maria acompanhou os passos de João. Os olhos estavam secos. Já havia chorado todas as lágrimas da dor do seu coração de mãe. Aproximou-se de Jerusalém. A cidade estava em polvorosa. Todos gritavam ao mesmo tempo. Parecia uma enorme festa naquela cidade. Foi quando ela divisou por entre a multidão a figura daquele homem semidesnudo que se vergava ao peso do madeiro, arrastando-se na encosta do Gólgota, o Monte das Caveiras. Abriu caminho entre a multidão e aproximou-se até onde lhe permitiram os guardas. Meu filho, meu filho. Ele voltou a cabeça levemente. Dois pares de olhos muito iguais se encontraram. Ele moveu os lábios, não falou, mas ela pôde ouvir: mãe, mãe, meu filho,
fizeram, meu filho? Que fizeram contigo, meu filho? Mãe, perdoa, perdoa, mãe. E ela continuou acompanhando-lhe os passos trôpegos. Ele tombou, ela tombou junto. Se ergueu, ela também se ergueu. Tornou a cair, uma vez, 2 vezes, 7 vezes. Até que alguém se aproximou instado pelos guardas e, colocando o ombro sob o madeiro, ergueu-o. Era um tal de Simão, também conhecido como Cirineu, que foi subindo o resto do caminho, carregando o madeiro, enquanto ele, com passos vacilantes, acompanhava o homem que o auxiliava. Preso ao madeiro, diferentemente dos outros, como se fosse um marginal vulgar. No soco que deu, a haste da cruz, penetrando a terra, tocou-lhe o coração também. O corpo dele estremeceu e ela o viu envergar-se. Então os olhos se abriram, fitando as criaturas, as poucas criaturas que permaneciam ao lado dele. 5 mulheres e um adolescente, João, o discípulo amado. Os 2 olhos de João fitavam a sua figura, enquanto as lágrimas corriam abundante. E ele então, numa voz sumida, lhe diz: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Entregava assim os cuidados da mãe nas mãos do discípulo amado. E ela, que ali estava curvada ao peso da dor, ouviu a sua voz quando, num grande brado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Baixou novamente a fronte e olhou a multidão. E ainda teve forças para acrescentar: Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O Evangelho é pródigo de cenas que nos fazem pensar mais fortemente sobre a vida. Nessa pequena história, podemos observar que, apesar de 2000 anos de convivência com o Evangelho de Jesus, ainda não aprendemos grandes coisas. Preocupamo-nos muito com as enfermidades do corpo. Buscamos medicações, benzeduras, passes, remédios, proteção do mundo espiritual, proteção disso, daquilo. Onde quer que haja alguém que faça alguma mandinga para curar o corpo, nós buscamos. Todavia, preocupamos tão pouco com as mazelas da alma, com as enfermidades que vão derruindo paulatinamente a saúde do espírito, que é o mais importante de tudo aquilo que possamos pensar em termos de saúde. Preservar o corpo, claro, temos que preservá-lo, mas não nesse afã de buscarmos o sobrenatural para podermos minimizar as enfermidades que foram colocadas pela nossa incipiência, pela infantilidade ainda do ser humano. Quando buscarmos com o mesmo afã a saúde do espírito, o mundo será melhor.
porque teremos tomado as medicações mais importantes para preservarmos a saúde do espírito. Uma boa dose de tranquilidade, de paciência, de tolerância, de compreensão, de bondade, de ternura, de afabilidade, de doçura. Quanta coisa, quanta medicação gratuita ao alcance das nossas mãos, que todavia nos esquecemos de adquirir. Mas um dia iremos despertar. Que esse dia seja breve para mim, para você, para todos nós. Que seja breve, que aprendamos então que o mais importante é aquilo de que poucas vezes nos lembramos: a saúde do espírito. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois a fonte de onde jorra a vida, que sois o ignoto ponto de partida de toda a criação. Deus, Pai augusto e bom dos universos, escutai minha prece nestes versos, a minha adoração. A pobre lira se estremece e humilha quando a minha alma, ó Pai, a vossa filha, entoa esta canção. Muito obrigada, muita paz.